Operação Lavadoria. J. Camelo. Atire o primeiro ovo quem nunca foi golpista, lavajatista, bolsonarista e cometeu excessos contra o Lula. Esgoto da história. Bolso Dória. Grandes fabricantes de refrigerante no Brasil são fortemente beneficiados com subsídios fiscais na produção de parte dos ingredientes que eles usam nos refrigerantes. Isso acontece na Zona Franca de Manaus. Uma fábrica que compra uma matéria-prima de uma outra fábrica no Brasil, ela pode abater o imposto de industrialização, o IPI, que a sua parceira comercial pagou na produção. Acontece que quem está na Zona Franca de Manaus não paga IPI. Legalmente tem esse subsídio. Sendo assim, empresas como Coca-Cola, Ambev, vendem um produto que elas fabricam ali na Zona Franca de Manaus, que vai ser utilizado na fabricação do refrigerante, para outras empresas do seu grupo econômico, que vão terminar de fabricar o refrigerante, engarrafá-lo, distribuí-lo para ser vendido nas prateleiras. Essa outra empresa do grupo econômico, ela acaba descontando o IPI que a fábrica de Manaus não pagou. Significa dizer, no final das contas, que ela desconta um imposto que não foi pago. Ou seja, todos os brasileiros, ainda que não bebam refrigerante, ainda que não gostem de refrigerante, pagam por cada lata de refrigerante produzida no Brasil. Isso acontece por uma forte pressão política exercida por essas grandes indústrias como Coca-Cola, Ambev e outras que são beneficiadas por esses subsídios em cima dos agentes políticos, dos deputados, dos senadores, do Poder Executivo, para que esses benefícios sejam mantidos. Você tem gordura nas paredes internas das artérias, a Covid inflama a dita gordura lesionando o vaso sanguíneo no coração ou no cérebro. Então, sem vacina, estará sujeito a um acidente nos vasos sanguíneos corporais todos os dias. SARS-CoV-2 pode infectar artérias coronárias, inflamando placas de gordura e amplificando o risco de ataque cardíaco e acidente vascular cerebral. Precisa dizer mais? Cuide de sua saúde. Não trate Covid como se fosse um simples resfriado. Na ditadura militar, obras foram superfaturadas. Itaipu, Ponte Rio-Niterói, ponte inaugurada pela Rainha da Inglaterra que emprestou o dinheiro e o país ficou endividado após ditas obras faraônicas. Os trabalhadores sofriam arroxo salarial. Os salários muito baixos mantinham a economia dos militares. Havia censura e a imprensa não podia noticiar nada. Aqueles que tentaram mostrar o roubo dos militares foram enforcados na beira da estrada, como aconteceu com o diplomata da hidroelétrica Itaipu. Já no Mato Grosso, terras foram adquiridas pelos sulistas por preços menores e distribuídas entre militares banqueiros. O Banco Grupo Safra hoje tem grandes extensões de terras. O Japão precisava de soja e pagou para abrir uma fronteira agrícola no Mato Grosso. Então os militares ficaram com dinheiro e nem estradas decentes abriram. Mataram os ameríndios que se refugiaram no Alto Xingu para salvar-se. Argino Bedin não estudou e apenas colonizou as terras do massacre indígena. Argino sofreu no começo sem estradas para escoar a produção achando que militar presta. Quando os militares roubaram o dinheiro japonês sem abrir estradas decentes e os milicos mataram os nativos sem realocá-los. O senhor pode me dizer quem é Evandro Bedin? Eu conheço Evandro, é filho do meu primo. Filho Evandro Bedin. Roberta Bedin. Minha filha. Sérgio Bedin. Meu primo. Ari Pedro Bedin. Meu primo. Luciano Bedin. Meu sobrinho. Wilson Bedin. Meu sobrinho. Rafael Bedin. É filho do meu primo. Presidente, todas essas pessoas estão no relatório da ABIN como pessoas que colocaram caminhões para os bloqueios de rodovia. Todos eles. E desses aqui, 4 tiveram contas bloqueadas. O senhor Argino Bedin, Rafael Bedin, Roberta Bedin e Sérgio Bedin. Foram bloqueados pelo Supremo Tribunal Federal as suas contas, porque o Supremo considerou que essa presença e o financiamento e a entrada dos caminhões era uma ilegalidade contra a democracia, com graves consequências para a sociedade brasileira. Veja, nós temos aqui em mãos vários relatórios da ABIN, vários, falando sobre financiamento e sobre esses bloqueios de rodovia. Chegaram a bloquear 450 pontos de rodovia, e isso durou 22 dias. 22 dias, o que mostra onde está a omissão em relação à democracia, na Polícia Rodoviária Federal do senhor Silvinei Vasques. Olha isso. Tá esperando mais, tá chegando mais, tem vindo muito mais. Aí, ó.
mais de 100 caminhões reunidos, todos para Cuiabá. Saí daqui em Sorriso, reuni com o pessoal de Sinop, pessoal de Lucas do Rio Verde, pagar o pedágio com nota de R$200 em dinheiro. E a velocidade máxima na 163 vai ser 60 km por hora. Ou seja, vamos parar a 163 sem parar lá. Assim mesmo. Bora lá, pessoal. Tem caminhão chegando, tem caminhão chegando. Aqui, ó. A importância desse vídeo, presidente, são as faixas em todos os vidros. Intervenção federal já. Essa é a reivindicação. O senhor Arjano Bedin deu uma entrevista onde ele não só se diz um apoiador da ditadura militar, 64, que garantiu a segurança do cidadão, como disse que quem não gostava de ditadura era só quem não queria trabalhar. Me parece que a ditadura fez muito mais do que isso. Quem não gosta de ditadura é quem não gosta de tortura, quem não gosta de violência ao Estado Democrático de Direito, quem não gosta de morte de pessoas que lutavam pela liberdade. O senhor Bedin teve contas bloqueadas pelo Supremo numa afirmação do Supremo Tribunal Federal absolutamente densa, em que ele defende o direito de manifestação, o direito de reuniões, o direito de participar das reuniões, o direito de protesto, tudo isso. Mas não pode defender manifestações ilegais, criminosas, que foram feitas por esses caminhoneiros, certamente orientados pelos seus proprietários. O senhor Bedin é sócio proprietário, era de 18 empresas, agora deve ser menos, porque tem algumas que estão desativadas. Eu vi aqui no relatório da ABIN, né? Então, existe um comprometimento absurdo e criminoso dos proprietários desses caminhões. E é isso que nós estamos tentando demonstrar aqui. É muito importante que tenha havido um financiador aqui, representando um conjunto de financiadores dos atos antidemocráticos, porque eles têm que ser absolutamente responsabilizados por tudo que aconteceu de atos golpistas, criminosos, ilegais, que deram como consequência à população consequências gravíssimas e que sustentaram o dia 8 de janeiro. E com a parceria no governo anterior da Polícia Rodoviária Federal. O senhor pode até não responder, Sargento Bedin, mas as provas estão aqui. A documentação é farta. Os documentos, os relatórios da Agência Brasileira de Inteligência é farto. Então, o senhor pode até não falar, mas os documentos falam pelo senhor. As suas manifestações, a presença dos seus caminhões, os bloqueios, o financiamento dos atos golpistas, tudo isso aconteceu com a sua participação. Eu poderia perguntar para o senhor quando é que o senhor conheceu o senhor Jair Bolsonaro? Oi? Pois é seu direito de ficar calado. Isso também não lhe incrimina, conhecer um presidente da República. O senhor devia até se sentir valorizado por isso, não fosse o presidente Jair Bolsonaro. E por fim, dizer o seguinte, presidente, essa expressão toda que está aqui, do senhor Bedin, do clã Bedin, que é uma família que atuava junta na armação golpista desse país, impressionante, que todo mundo atuava no golpe, a família inteira, né, pelos nomes que foram lidos aqui. As tentativas de defender a ditadura estão no DNA de quem ajuda um ato golpista. Arbeit macht frei. Work makes you free. Arbeit macht frei. Work makes you free. Sorriso, Arbeit macht frei, pronúncia em alemão. Arbeit macht frei, frase em alemão que significa o trabalho liberta. Urmesis https://diplomatique.org.br. Camponeses moçambicanos derrotam o agronegócio. O plano de transformar Moçambique em um Mato Grosso. Os empresários do agronegócio do Sul se parecem com os do Norte. Eles sonham com lucros fáceis cultivando culturas comerciais em detrimento da agricultura familiar. Assim nasceu o projeto Pro Savana, que une o Japão e o Brasil a Moçambique. Entretanto, a inédita resistência de camponeses dos 3 estados conseguiu interromper a operação. Observe esse mapa. Ele mostra os pontos em que se concentram a maior quantidade de negócios firmados para aquisição de grandes propriedades agrícolas no mundo. As manchas laranjas são as regiões onde mais terras foram vendidas para a produção, e não é difícil perceber qual continente está na mira dos grandes investidores. Desde 2008, uma grande corrida pela obtenção de propriedades agrícolas vem acontecendo no hemisfério sul, particularmente na África subsaariana. Com a crise mundial de alimentos, que dobrou o preço de produtos básicos, a aquisição de áreas de cultivo para a produção em grande escala vem seduzindo investidores de todo o mundo. Na África, essa demanda global ganhou forma no maior projeto agroindustrial do continente, batizado de Pro Savana. Resultado de uma cooperação triangular entre Brasil, Moçambique e Japão, o Pro Savana busca introduzir explorações agrícolas comerciais nesta área de Moçambique, conhecida como Corredor de Nacala. O
projeto foi concebido em 2009, em reuniões privadas entre o ex-presidente Lula e o então primeiro-ministro japonês Taro Aso. A ideia era reproduzir uma experiência lendária ocorrida no Brasil entre os anos 70 e 90, a ocupação agrícola do Mato Grosso, que transformou o Cerrado brasileiro em um dos mais importantes polos de produção agrícola do mundo. Na época, engenheiros japoneses e um importante financiamento de Tóquio auxiliavam na criação do que viria a ser a principal zona de exportação de soja do planeta. Foi assim que se inspirou a Cooperação Triangular do ProSavana, um projeto com o objetivo de desenvolver o norte de Moçambique com tecnologias brasileiras, confiando às empresas japonesas a comercialização dos produtos, principalmente nos mercados asiáticos. Não é preciso dizer que a ideia animou o setor agrícola. Em uma entrevista para a Folha de São Paulo em 2011, o presidente da Associação Mato Grossense dos Produtores de Algodão expressava seu entusiasmo com o projeto, já que, abre aspas, Moçambique é um Mato Grosso no meio da África, com terra de graça, sem tanto impedimento ambiental e frete muito mais barato para a China. Talvez um dos melhores exemplos para entender o ProSavana esteja na cidade de Gurué, no norte do país. Entre 2012 e 2015, camponeses que viviam em pequenas comunidades rurais no distrito foram obrigados a sair de suas terras após um forte assédio governamental. Como recompensa, os agricultores receberam valores que giravam em torno de 6 mil meticais, o que equivale a aproximadamente R$ 530. Ainda que o ocorrido não tivesse envolvimento direto com o ProSavana, a importância de Gurué está na sua localização geográfica, também nas proximidades do corredor de Nacala. O local é estratégico. Uma ferrovia construída pela Vale do Rio Doce atravessa o continente, ligando a fronteira com o Malawi, no noroeste, ao porto de Nacala, na costa do país. Isso faz de Nacala um dos mais importantes corredores logísticos da África e ajuda a entender o interesse na região. Com as famílias desapropriadas em Gurué, o governo concedeu as terras para a Agromos, uma sociedade comercial que une grupos portugueses, brasileiros e moçambicanos. Desfechos como esse se replicam por Moçambique. Alguns anos antes da chegada da multinacional no povoado, o então ministro da Agricultura do país, José Pacheco, alimentava uma campanha para atrair investidores do exterior e desenvolver a agricultura local. Era nesse contexto que o ProSavana foi gestado, um programa que pretendia articular os interesses do governo moçambicano de aumentar a produtividade da região com a corrida dos investidores para a obtenção de terras a baixo custo no Hemisfério Sul. No entanto, uma inesperada reação fez com que os planos de desenvolvimento da região norte de Moçambique não saíssem como esperado. Atentos às movimentações que ocorriam no país, organizações moçambicanas e movimentos de camponeses passaram a se mobilizar contra a articulação transnacional que se apropriava do corredor de Nacala. Uma das ações foi a mobilização de uma caravana ao interior do Brasil, com o objetivo de entender o projeto de desenvolvimento agrícola feito 30 anos antes e que inspirava o plano de desenvolvimento do ProSavana. Vicente Adriano, da União Nacional de Camponeses, foi um dos que participou da expedição e ficou preocupado com o que viu. Neste todo o percurso que já percorremos até então, uns 10 quilômetros, não encontramos comunidade alguma, não encontramos famílias a produzir e não encontramos outras culturas. É um contraste apenas da cana e soja, são milhares de hectares, impossíveis daquilo de mensurar, é difícil medir isso. É tão impressionante, mas ao mesmo tempo preocupante com a questão do ProSavana que vai acontecer na região norte. No plano diretor do ProSavana, um documento elaborado pela GV Agro e por escritórios japoneses, as inquietações dos movimentos camponeses se confirmam. Nele se fala em empurrar os agricultores das práticas tradicionais de cultivo e de gestão das terras para práticas agrícolas intensivas, baseadas em sementes comerciais, insumos químicos e títulos fundiários privados. Com clareza das reais intenções do projeto, as mobilizações locais que se iniciaram em Moçambique e na caravana para o Brasil foram ecoando pelo mundo. 23 organizações moçambicanas escreveram uma carta aberta para os governos japonês, brasileiro e de Moçambique, denunciando a ausência total de um debate público amplo, transparente e democrático sobre o tema. Outras 40 organizações internacionais coassinaram o documento, engrossando o caldo de protestos contra o programa. Pressionados e sob a sombra de um novo colonialismo agrário, os japoneses começaram a criar dúvidas sobre a pertinência do ProSavana. E do outro lado do mundo, os empresários brasileiros anunciaram que não estavam mais interessados em investir na região. Assim, o casamento entre as três nações, lançado oficialmente 10 anos antes, naufragou. O ProSavana havia sido congelado.
Mas ainda que a paralisação tenha sido uma grande vitória para os camponeses, agricultores locais seguem atentos à especulação na região. A África detém cerca de 1/4 da área propícia para a agricultura no mundo, e também as terras mais desvalorizadas. É verdade que boa parte do potencial agrícola do continente não é totalmente aproveitado, e cedo ou tarde investimentos no aumento da produtividade vão chegar na região. Resta saber a quais interesses eles vão atender.